nome da Primeira Igreja Batista de Matosinhos, saudamos cada um de vós. Queremos que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vós aí na vossa casa, com os seus amigos, com os seus familiares, realmente neste tempo de confinamento, cada um possa ainda aí sentir a liberdade em espírito de cultuarmos o nosso Deus. E é isso que vamos fazer, através de oração, de leitura bíblica, de louvor, de meditação na palavra, que tudo isso seja para enriquecimento da sua alma, para a comunhão com os senhores e também aqueles que estão a ouvir pela primeira vez ou as primeiras vezes possam ser tocados pelo Espírito de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e bom Pai do céu, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa sobre nós. Muito obrigado, Pai do céu, pela maravilhosa bênção que nós temos de sermos filhos Teus, porque cremos no Senhor Jesus, porque Tu um dia tocaste e transformaste as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque Tu colocas nos nossos lábios o louvor que sai dos nossos corações e que vem com toda a sinceridade, com toda a gratidão, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai do céu, vem estar connosco, Senhor, aqui no lugar onde estamos, mas também, Senhor, em casa de cada um que está a ouvir este culto, que está a acompanhar e que de algum modo vai participar, Senhor, que a Tua graça maravilhosa toque nas nossas vidas, nos encha e que também, Senhor, nos ajude a vencer as dificuldades, a vencer as tribulações e a encontrar bom ânimo, Senhor, na Tua palavra e na Tua graça maravilhosa. Vem estar connosco, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos ter agora um tempo de louvor e também de leitura da palavra de Deus, depois teremos a meditação. Graça e paz, irmãos. Gostaríamos de deixar uma palavra para a meditação dos irmãos. Se encontra em Salmo 105, vamos ler do versículo 1 ao 7. Diz assim: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Glória a Deus. Na presença do Senhor, nós somos fortalecidos, o nosso coração se alegra, a nossa fé é fortalecida. Então vamos louvar ao Senhor nesse instante. Aleluia. Nosso Deus, luz do mundo, que vieste para as trevas, para que pudéssemos viver. Tu és a luz.
reunidos aqui e também, ó Deus, nas nossas casas para louvar o Teu nome. E esse é o nosso único intuito, não importa onde estejamos, não importa o meio, ó Deus, se fisicamente ou se através de uma gravação ou de um Facebook, uma rede social, nós estamos juntos, o Teu povo está junto para louvar o Teu nome. Nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos que o Senhor também fale aos nossos corações agora, através da Tua palavra, que seja ela a falar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, saúdo-vos com a paz maravilhosa do nosso Deus. Paz e graça lá dos céus para cada um de nós. A semana passada tivemos a oportunidade de considerar exatamente este tema grande. Deus é grande. E de facto tudo aquilo que Deus fez tem sido grande, mas apesar de ter feito coisas grandes, também desceu àquele pormenor mais íntimo, da célula, da molécula, da coisa que está para além da nossa vista. Deus é simplesmente tremendo, é maravilhoso. E nós considerámos a semana passada falámos de 7 grandes coisas em Hebreus. Não tivemos a oportunidade de chegar até o fim, hoje chegaremos com certeza, mas considerámos então as 3 primeiras, um grande Salvador ou uma grande salvação, um grande sumo sacerdote e também um grande Rei que é justo e é paz. Rei de justiça, Rei de paz. Hoje nós vamos continuar esta sequência, esta série de 7 coisas grandes que encontramos na carta aos Hebreus. E passamos então à 4ª coisa grande que encontramos ali. Um grande combate. E encontramos isso no capítulo 10, versículos 32 e 33. E a minha tradução diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Pois, por um lado, fostes feitos espetáculo, tanto por vitupérios como por tribulações. E por outro, vos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Tenho desejado ter muito tempo para tranquilamente escrever as minhas memórias, escrever ideias, desenvolver ideias que estão na minha mente já há bastante tempo. E tenho aguardado aquele tempo certo para poder, então, tranquilamente escrever. Apesar de todo este confinamento a que temos sido obrigados, a verdade é que eu não tenho parado nas minhas tarefas habituais. Aquele tempo tranquilo para escrever ainda não chegou. Há de chegar um dia, se Deus quiser. Mas eu tenho encorajado alguns a usarem o tempo que têm, que muitas vezes é de sobra, para fazerem uma visita ao baú da sua memória e escreverem as suas lembranças do passado. Diz o povo, recordar é viver. E o nosso passado é aquilo que foi, com coisas alegres, com coisas tristes, com momentos mais difíceis, com outros mais maravilhosos. Mas é o nosso testemunho de vida que precisa de ficar registado para ser partilhado e contado com os filhos e com os netos. E há vidas com histórias tão ricas, tão maravilhosas. O autor da carta aos Hebreus apela para que os seus destinatários, os seus leitores, façam uma visita aos dias passados. E a palavra que ele usa, quando ele diz lembrai-vos, porém, dos dias passados, este lembrai-vos tem a ideia de ficai-vos a lembrar. Isto é uma ideia de continuidade, de se tornar um hábito, de tal modo que quase que em cada dia possa haver uma lembrança do tempo passado. E porquê? Porque há coisas que simplesmente não podemos esquecer. Aqueles crentes hebreus dispersos um pouco por toda a parte do Império Romano naquela altura, jamais poderiam esquecer o tempo em que eles foram iluminados. E o apóstolo escreve exatamente isso. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que depois de terdes sido iluminados. Então esse tempo em que eles foram iluminados foi a iluminação do Espírito Santo.
quando eles, pela fé, receberam a graça maravilhosa de Deus, quando eles reconheceram a sua condição de pecadores diante do Deus único, quando eles reconheceram que só Jesus é Salvador, porque só Ele morreu por causa dos nossos pecados, só Ele nos reconciliou com o Deus Santo. Aquela iluminação que eles receberam permitiu que eles entendessem as Escrituras e que conhecessem o Deus eterno. Jamais poderiam esquecer que só há uma grande salvação que a todos é oferecida pelo Deus justo e misericordioso. Jamais eles poderiam esquecer que só há um grande sumo sacerdote que, depois de ter representado Deus diante dos homens, penetrou nos céus e agora representa cada um de nós, todos os crentes à direita do Pai. Jamais eles poderiam esquecer que só há um grande Rei de justiça e de paz que removeu a pena da condenação que estava sobre todos nós. E aqueles dias passados, que a maior parte deles tinha sido de grande alegria, com grande entusiasmo, pela transformação das vidas que foi operada, pela riqueza da fé que eles tinham experimentado, tinha passado. E depois daqueles dias, dias de alegria, vieram outros dias que foram de grande aflição. Aqueles crentes tinham sido ridicularizados, perseguidos, simplesmente por se terem tornado crentes. Muitos deles, possivelmente, sofreram torturas, mas não foram mortos. Aqueles crentes foram insultados em público, como se tivessem sido empurrados para o palco de um teatro e ali a sua doutrina foi vexada, considerada de loucos, de demónios. O versículo 34, e nós lemos há pouco o 32 e o 33, o versículo seguinte, 34, diz: Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. O apóstolo, autor desta carta, conforta-os com a afirmação de que eles têm uma possessão melhor e permanente. Todos os nossos bens materiais, mesmo que sejam muitos e muito valiosos, são absolutamente passageiros. Casa, automóvel, dinheiro podem dar-nos alguma tranquilidade, mas de um momento para o outro podemos perder tudo. Absolutamente tudo. E com eles vai a segurança, o conforto, a paz, os amigos e tantas outras coisas que nós temos nesta vida. Mas há bens eternos, absolutamente duradouros. E não há fogo que os queime, não há ladrão que os roube, nem terremoto que os destrua, nem vírus que os contamine, porque são bens espirituais. São a possessão eterna dos crentes em Cristo Jesus, dos filhos de Deus. São a minha possessão. São a sua possessão. E com isto, nós que já havíamos considerado a semana passada um grande Salvador, ou uma grande salvação, um grande sumo sacerdote, um grande Rei de justiça e de paz, vimos agora um grande combate em que todos nós estamos envolvidos tantas vezes. Passamos ao à quinta grande coisa na carta aos Hebreus. Uma grande recompensa. E está exatamente nos versículos seguintes aos que nós lemos. O versículo 35 e 36 do capítulo 10. E o apóstolo escreveu assim: Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E o apóstolo acrescenta de imediato uma outra coisa, então, uma grande recompensa. Mas tem uma condição bem definida e inegociável.
E esta condição é perseverança na fé, até o fim. Ele diz, não lanceis fora. Isto é, o que ele quer significar é, não abandoneis, conforme alguns, infelizmente, já estavam a começar a fazer. A palavra que ele usa aqui tem aquela ideia de descartar. Do mesmo modo que nós usamos alguma coisa, deixamos de a querer usar e deitamos fora. Tem a ideia de rejeitar. Algo que deixou de ser útil ou passou a ser visto como de pouco valor. Na verdade, o Senhor Jesus já tinha avisado que alguns iriam renunciar à fé. E ele mesmo disse acerca da segunda vinda isto: será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quero contar-vos uma história que ouvi há bastante tempo. Há uns bons anos, num país comunista, com proibição de pregação do Evangelho, os crentes reuniam-se secretamente nas casas. Um pouco como nós fazemos hoje, não por perseguição religiosa, mas por causa deste vírus que está aí a cada esquina. Naquela altura, então, em cada noite que havia um culto, em casa de uma família, numa semana eles tinham numa casa, na semana seguinte na outra, depois na outra, e naquela cidade, naquela localidade, eles iam mudando de semana para semana para que não fosse denunciado o lugar onde eles estavam a reunir com algum movimento inusitado. Numa dessas reuniões entraram de uma vez 2 homens armados. E quando esses 2 homens armados entram naquela casa, todos os que lá estão ficam em silêncio. Ficam meio surpreendidos, amedrontados. E ao fim de algum tempo, quando aquela casa estava cheia, com cerca de 20, 25 pessoas, um daqueles homens empunhou a sua arma e voltou-se para todos eles e disse: quem estiver aqui por engano e não estiver pronto a morrer por Jesus, saia agora, já. E naquele instante, houve 2 ou 3 que, muito de levezinho, se levantaram, saíram do lugar onde estavam e saíram. E aquele homem armado voltou a dizer: todos os que estão aqui estão prontos a morrer por causa da sua fé em Cristo. É a última oportunidade para sair. E pouco depois, um outro de levezinho sai. Quando isso aconteceu, então aquele homem armado tinha a sua arma na mão, colocou-a no chão, ajoelhou-se e disse: meus irmãos, eu e aqui o meu amigo também somos crentes. Mas nós queríamos ter a certeza de que estamos realmente no meio de crentes verdadeiros, daqueles que têm uma fé inabalável em Cristo Jesus. E naquela altura houve grande choro, choro de alegria, naquela casa que era casa da igreja. Os verdadeiros crentes em Cristo podem perder os seus bens, até a saúde, os amigos valiosos, mas jamais perderão a sua confiança no Senhor Jesus. A Bíblia fala-nos de um grande homem de Deus. Ele foi um dos patriarcas de há muitos séculos atrás. Era um homem íntegro, reto, devoto e cumpridor dos seus compromissos religiosos. Tinha bastantes bens em campos, em gado e muitos empregados. Tinha vários filhos que lhe davam algumas alegrias, mas também algumas tristezas. Tinha uma saúde de ferro. E quando tudo parecia bem, quando tudo parecia estar a caminhar com alegria, com satisfação, começaram a chover os problemas. Os seus bens foram roubados. Os seus campos e animais foram queimados. Os seus empregados foram mortos, soterrados numa casa quando estavam na festa, em casa de um deles. E como se isso não bastasse, até a sua própria saúde foi severamente atingida por uma doença terrível,
que o deixou com chagas em todo o seu corpo. O nome deste homem era Jó. E este Jó teve paciência e perseverança para suportar toda aquela aflição, sem perguntar a Deus: porquê, senhores? Ele não disse: que mal fiz eu a Deus para merecer estas coisas? Pelo contrário, Jó apenas disse: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. A nossa confiança no Senhor não pode ser apenas quando tudo vai bem. E quando tudo vai bem, é fácil ser crente. Mas quando as coisas começam a complicar-se, há alguns que não têm esta confiança firme, bem sólida, sem duvidar em tempo algum, começam a querer distanciar-se e a apontar o dedo para Deus. Isto acontece porque Deus não cuidou de mim. Isto acontece que mal fiz eu a Deus. A nossa confiança então no Senhor não pode apenas ser uma confiança firme quando tudo nos vai bem. Aquele que perseverar até ao fim será salvo, diz a Escritura. A vida cristã é como uma corrida. Só quem chega ao fim é que ganha. Quem desiste pelo caminho não terá direito a prémio. A recompensa do crente é chegar à casa do Pai. Conforme Jesus disse aos seus discípulos, quando lhes falava sobre a questão da morte, e eles ficaram tão perturbados, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugares. E se eu for, voltarei outra vez para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa grande recompensa. Nesta caminhada que fazemos, ela tem um propósito, ela leva-nos exatamente a uma recompensa, e essa recompensa é chegarmos à casa do Pai. O autor da carta aos Hebreus fala de uma sexta grande coisa. Lembramos só um grande Salvador, ou uma grande salvação, um grande sumo sacerdote, um grande rei que é justo e que é rei da paz, uma grande aflição, uma grande recompensa e agora uma grande nuvem de testemunhas. E aí passamos ao capítulo 12 desta carta aos Hebreus. Capítulo 12, os dois primeiros versículos, 1 e 2, lemos assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está sentado à direita do trono de Deus. O autor sagrado usa aqui a metáfora da corrida. A nuvem de testemunhas é apresentada como uma multidão que nos observa como se fossem espectadores. A palavra que ele usa é interessante, é marturon, que pode ser traduzida por mártires. E sendo assim, então é a palavra que se aplica não a uma testemunha qualquer, mas àqueles que sofreram por amor de Cristo. A palavra mártir vem daí, alguém que sofreu, alguém que pagou um preço, alguém que foi torturado, que foi massacrado. Mártires vem daí. E o mártir é aquela que dá origem, então, à palavra testemunha, vindo do grego. E a palavra que o apóstolo usa aqui é exatamente essa, marturon. Então, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Testemunhas que sofreram por amor a Cristo. Assim, estas testemunhas são os muitos crentes que nos ajudam com o seu exemplo e nos encorajam na nossa caminhada. Assim foi naquele tempo em que o apóstolo escreveu esta carta aos Hebreus, onde quer que eles estivessem, por todo aquele império,
Esta é uma carta dirigida à diáspora judaica naquela altura, diáspora dos crentes, espalhados por todo o mundo. Eles estavam rodeados então de muitos que tinham sofrido por amor de Cristo. Mas ele diz uma coisa muito importante. É que nós precisamos de pôr de lado todo o peso que nos impede de correr. Porque nós estamos numa corrida, nós estamos lançados, estamos desenvolvendo todo o esforço. Mas precisamos de pôr de lado todo o peso que nos impede de correr. E este peso que é impeditivo de nós caminharmos mais decididamente, mais esforçadamente, é o pecado. É o descuido das coisas espirituais. Este peso é a falta de seriedade na vida cristã. É a falta de compromisso com a obediência à palavra e com os ensinos de Jesus. É o não buscarmos, para usar as palavras de Jesus, não buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É a falta de perseverança. A carreira que nos está proposta já está definida. Não fomos nós que a definimos, não fomos nós que escolhemos as condições, ela já nos está proposta da parte de Deus. Nós não fomos convidados para seguir uma religião, mas para seguir a Cristo. Nós não somos convidados a adotarmos uma filosofia, mas sim a sermos discípulos de Jesus. Nós somos exortados a correr, e a correr com os olhos bem fitos no alvo. E que alvo é esse? Jesus. Ele vai adiante de nós. Ele é o caminho. Na verdade, o único caminho, conforme ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou vai ao Pai, senão por mim. Ele está adiante, ele vai à frente, guia-nos nesse caminho. E nós corremos com os nossos olhos bem fitos em Jesus. Se nós queremos chegar ao Pai, se queremos chegar a Deus, não podemos distrair-nos olhando para outro líder que não seja Jesus. Só Ele sabe o caminho. Só Ele nos leva à casa do Pai. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé tem origem em Cristo e é aperfeiçoada em Cristo. Quando o apóstolo usa, ele é o autor e o consumador, a ideia da palavra que ele usa, consumador, é no sentido de, não é para finalizar, mas no sentido de aperfeiçoar. A nossa fé é aperfeiçoada em Cristo. Nós temos fé em Jesus. Fé na sua pessoa como Filho unigênito de Deus, fé na sua obra de salvação, fé no seu ministério, que hoje é à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E esta nossa fé é enriquecida em cada dia em que nós caminhamos, tendo Jesus na frente do nosso caminho. Por isso, não temos que temer. Vamos caminhar um dia de cada vez, com toda a força espiritual e com toda a convicção. E chegamos, finalmente, então, ao 7º grande em Hebreus. O grande pastor. E encontramos isso já mesmo no fim da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículos 20 e 21. E o apóstolo escreveu assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer de entre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Nestes 2 versículos é interessante. Nós encontramos 8 ensinamentos centrais do cristianismo. Eu gosto muito de encontrar em algumas passagens 7. 7 para mim é um número fascinante, um número impressionante. Mas aqui não 7, mas 8. 8 ensinamentos centrais do cristianismo. Qualquer deles daria para uma mensagem. Mas vejam aquilo que lá está. Em apenas estes 2 versículos, 8 coisas centrais do cristianismo. Primeiro, a paz com Deus. Segundo,
a expiação pelo sangue e a nova aliança. Terceiro, a ressurreição de Jesus. Quarto, o pastorado de Cristo. Quinto, a perfeição do crente mediante a transformação segundo a imagem de Cristo. Sexto, o cumprimento da vontade divina para os homens. Sétimo, o andar agradável prestado a Cristo mediante a lealdade a Cristo. O oitavo, finalmente, a glória atribuída a Deus Pai e a Deus Filho para sempre. Tudo isso está lá, neste conjunto de versículos. Destes ensinamentos centrais, e por causa do contexto ou do foco que eu tenho procurado dar nesta abordagem da carta aos Hebreus, eu gostaria de destacar este: Cristo como grande pastor das ovelhas. É uma expressão única na Escritura, mas que lembra as palavras do próprio Jesus quando ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O grande pastor, nesta linguagem do autor da carta aos Hebreus, cuida das nossas almas de um modo único e especial. Ele deu a vida pelas ovelhas, mas a sua vida foi restaurada por Deus Pai. Ele voltou à vida, ele foi ressuscitado. Portanto, ele vive agora para proteger e para cuidar das suas ovelhas, isto é, para cuidar de mim, para cuidar de si. E é precisamente aqui que muitos pastores encontram descanso. Os pastores, chamados por Deus, alimentam as suas ovelhas, cuidam delas, exortam-nas, encorajam-nas. Mas os pastores também são ovelhas. Também precisam ser pastoreados, precisam ser cuidados, precisam ser alimentados, precisam ser exortados, precisam ser encorajados. E eu tenho sido assim. Às vezes, por alguns irmãos mais próximos. Mas, acima de tudo, e a esse eu estou muito grato, mas, acima de tudo, tenho sido pastoreado pelo grande pastor. Tal como o rei Davi escreveu e cantou. E basta eu citar ou começar a ler, que certamente todos vão encontrar. Ele escreveu assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Encontramos isto lá no Salmo 23, em que muitos anos antes, Davi, tal como eu, tal como muitos, podem mencionar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como o grande pastor que Jesus é, ele não perderá nenhuma das suas ovelhas. E lembramos aquela parábola que ele ensinou aos seus discípulos e àqueles que estavam ouvindo, a parábola da 100ª ovelha. Se um homem tem 100 ovelhas e às tantas 99 estão já guardadas, já estão no redil, já estão prontas para descansar à noite, mas falta uma, esse pastor vai buscar aquela 100ª ovelha. E Jesus diz, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João: Pai, aqueles que me deste, nenhum se perdeu, se perdeu, a não ser aquele que era o filho da perdição. Não, Jesus não perderá nenhuma das suas ovelhas. E se nós somos ovelhas, e eu creio que muitos daqueles que me estão a ouvir são ovelhas de Jesus, não serão perdidas, porque o grande pastor cuida de cada uma delas, cuida de cada um de nós. E esse sumo pastor, ou esse grande pastor, voltará um dia para ressuscitar cada uma daquelas ovelhas que já tiveram morrido.
Ele voltará para transformar as que estiverem vivas quando chegar o momento da segunda vinda. Como ele bem disse aos seus discípulos, para que onde eu estiver, estejais vós também. E esta é a essência do pacto eterno de que o autor da Carta aos Hebreus fala. De uma eterna aliança. E com isto nós, desde o capítulo 2 até ao capítulo 13, vimos estas 7 grandes coisas nesta carta aos Hebreus. Notem que destas 7 grandes coisas, para concluir, 4 delas dizem respeito a Cristo. Isto é, o centro é Cristo. Cristo é o grande Salvador. Cristo é o grande sumo sacerdote. Cristo é o grande Rei da paz e da justiça. Cristo é o grande Rei. Sobram 3 outras. E essas 3 outras têm a ver connosco. Um grande combate que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, temos de enfrentar por causa da nossa fé, levando essa fé até ao fim. E sabendo que, se perseverarmos até ao fim, teremos uma grande recompensa. Mas também, enquanto caminhamos, temos o grande encorajamento de outros crentes que estão à nossa volta. Por isso, estamos firmes e seguros na nossa caminhada. Vamos até ao fim, sem desistir, sem parar, sem olhar para trás, sem nos desviarmos, mas com os nossos olhos em Jesus, nós chegaremos à casa do Pai. Em Cristo somos mais do que vencedores. Porquê? Porque Ele já venceu a morte e já nos assegurou a vitória. E isso é maravilha das maravilhas. Vitória tenho eu em Cristo. E sem dúvida que nós podemos passar por circunstâncias adversas. Podemos passar por coisas que às vezes parece que se viram contra nós. Mas ainda que tudo não nos vá bem, nós sabemos em quem temos crido e chegaremos lá. Que o Senhor abençoe cada um de vós, aí na sua casa. Aqueles que já são, usando estas palavras, ovelhas de Jesus Cristo, do grande pastor. Aqueles que ainda não são, mas que podem ter a oportunidade ainda hoje de se tornarem ovelhas de Jesus, se o aceitarem como pastor das suas almas, como pastor que realmente deu a vida e que cuida de cada um de vós. Que o Senhor vos abençoe hoje e em cada dia que tiverdes para viver nesta vossa caminhada. Vamos terminar o nosso culto hoje com um cântico e depois teremos uma palavra de oração e um pós-lúdio e deste modo finalizaremos. Que o Senhor abençoe cada um de vós que está aí em casa. Esta paz que sinto em
vez por nos reunirmos aqui e obrigado a Deus por essa palavra que veio ao encontro dos nossos corações. Que possamos, a Deus, realmente estar seguros no Senhor. Não estar olhando as circunstâncias ao redor, mas saber que Tu, ó Deus, que é grande em nossas vidas. Sempre, Deus, Tu és o maior, Tu és o melhor e tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.